O tema de hoje é certo preso ao tema geral, não apaguem o Espírito Santo. Neste culto, nós vamos falar o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 30, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: amados irmãos, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Rapidamente, põe a mão sobre o seu coração. Foi orado por mim, mas eu também quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Estamos na Tua casa e nós Te louvamos, Pai amado, por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. O nosso pedido é que o Senhor venha dar continuidade àquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Nós entendemos que Tua palavra é boa, ela é perfeita. A semente, Pai amado, ela já é eficaz em si mesma. Mas se ela não cair em boa terra, Pai amado, nós podemos perder essa semente. É por isso que eu oro nesta noite sobre cada coração aqui, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, Deus amado, tire todo e qualquer espinho, Pai amado. Prepare todo e qualquer terreno, Pai amado, para que seja uma boa terra, para receber a Tua palavra. Pai amado, eu repreendo no nome de Jesus tudo aquilo que tem sido posto por Satanás, que queira roubar essa mensagem. Que toda distração, que todo cansaço, Pai amado, saia agora no nome de Jesus. E que nós possamos, Deus amado, estar no lado onde correm as Tuas bênçãos e as Tuas maravilhas. E que de cada homem e mulher aqui o Senhor faça vaso útil nas Tuas mãos. Quem orou comigo, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o tema desta mensagem hoje é: não entristeçam o Espírito Santo. E antes de nós entrarmos na questão do não entristecer, eu queria ressaltar alguns pontos que dentro deste mesmo texto, e nós vamos olhar para o contexto dele, mas dentro desse mesmo texto, eu queria ressaltar algumas palavras que são muito importantes para que nós entendamos como funciona um pouco mais dessa dinâmica. Primeiro, a Bíblia aqui onde nós lemos, ela vai falar a respeito de um selo, onde na parte B do versículo vai dizer: com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é um selo na vida do cristão. Abra rapidamente comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13 ao 14. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Só volta no verso 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade. Quantos ouviram a palavra da verdade? Amém? Vamos lá, me ajude. Quantos ouviram a palavra da verdade? Amém? O evangelho da salvação. Quantos ouviram esse evangelho? Amém? E creram. Quantos creram nessa palavra? Amém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Neste dia, você foi selado em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. No dia em que você ouviu, no dia em que a palavra da salvação chegou até você e você creu, isso é muito importante, queridos. Por quê, queridos irmãos? E nós não vamos entrar muito no tema, mas a palavra de Deus vai nos dar o esclarecer de que, na verdade, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando vamos crer no Senhor Jesus, é porque o próprio Espírito de Deus já está trabalhando em nossos corações. E quando nós chegamos a crer nele, neste dia, nós somos selados com o Espírito de Deus.
O Espírito Santo de Deus é o selo da promessa de Deus, de que um dia nós encontraremos o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos sobre esse selo, entenda, é o Espírito Santo de Deus. Assim como um dia o anticristo ele vai selar e vai marcar o seu povo com um símbolo 666, que é o número do seu nome. Porque nós sabemos que Satanás ele não cria nada, ele só imita. Ele também vai selar os seus, ele também vai marcar os seus. Nós, servos de Deus, já somos marcados pelo Senhor Jesus para o dia da sua glória, amém? E esta marca é o Espírito Santo de Deus em nós. Este é o primeiro momento. É no momento em que nós somos selados por Ele. Isso é muito importante. E dentro do texto, nós também vamos ler a respeito do que a Bíblia vai dizer sobre a tristeza do Espírito. A Bíblia diz, não entristecei o Espírito. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a respeito, mais uma vez, da personalidade do Espírito. Do fato do Espírito ele não ser um vento, não ser uma força qualquer, mas ele ser uma pessoa. E a tristeza, o fato de nós entristecermos o Espírito, mostra que esta pessoa tem sentimentos como Deus Pai e como Deus Filho. É muito importante que nós entendamos isso. João 14,16, eu já vou ler. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. O interessante é que essa palavra, outro conselheiro, ela vem do grego alós, que significa outro do mesmo tipo, ou da mesma natureza ou semelhante. Então é interessante que o Senhor Jesus ele está dizendo para nós, ele diz ao seu povo, que quando ele ora ao Pai, quando ele fala aos seus discípulos, ele diz que eu vou pedir ao Pai que mande outro semelhante igual a mim. Então o que nós temos não é um sopro, o que nós temos não é uma experiência, nós temos outro semelhante, assim como Jesus, assim como Deus, que faz o que Jesus fez e o que Jesus faz, que anda e fala da mesma maneira que Jesus falava e que Jesus fala. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa assim como Jesus é, assim como Deus é. Ele tem personalidade, ele tem desejo, ele tem sentimentos. E algo que é muito interessante, e eu queria pedir que os irmãos, que as meninas botassem aqui Romanos capítulo 8, verso 26, é que a Bíblia vai falar a respeito da tristeza. Ela não diz não ireis o Espírito, mas ela diz não entristecei o Espírito. Isso, queridos, precisa chamar um pouco a nossa atenção hoje. Porque quando a Bíblia vai falar de tristeza, porque poderia muito bem falar de ira, não decepcione o Espírito, não irem o Espírito. A Bíblia vai ser bem direta em dizer, não entristeçam o Espírito. Enquanto meditava, e isso nos precisa fazer pensar, é que talvez se nós falássemos apenas de ira, nós não estaríamos, acredito que a palavra não estaria sendo clara a maneira como nós devemos olhar para este Espírito. Porque às vezes, para mim mirar, é muito fácil. Uma pessoa, estou no trânsito andando, uma pessoa vem e me fecha. Logo, aquilo desperta uma ira em mim. Eu não conheço aquela pessoa, eu não sei quem ela é, eu não convivo com ela. Então não tenho que me entristecer, eu não tenho que me afligir, eu só me iro. Mas quando talvez é alguém tão próximo a mim, um familiar, um amigo, que às vezes erra, também falha conosco, o sentimento que vem não é simplesmente de ira, mas é de tristeza. Porque a tristeza, ela envolve mais emoção. E o interessante é isso, queridos irmãos. É que nós precisamos olhar para o Espírito de Deus. A maneira como a Bíblia revela Ele a cada um de nós. E vamos ler com muito carinho Romanos 8, 26. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha isso, queridos irmãos. O Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, a Bíblia vai dizer que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe naquele momento de dor? Sabe no momento de fraqueza? Momento onde você está
ali desassistido, desalentado, precisando realmente, olha para o lado e não tem ninguém. Sabe o que a palavra está dizendo? Que o Espírito de Deus está para cada um de nós, para nos ajudar em nossas fraquezas. E ele vai continuar dizendo, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Olha que maravilhoso. Sabe esse momento, queridos? Onde tudo que nós temos é o Senhor. Onde tudo que nós temos é o vala-me Deus. Você sabe esse momento. Daí a gente levanta a mão para o céu, Senhor, me ajuda. Nesse momento de fraqueza, o Espírito Santo de Deus está no seu lado. E Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por você. E a palavra ainda vai dizer, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o sentimento, queridos. Você entende isso? Que no momento em que você quer julgar a Deus, quer se irar com Deus, quer dar uma de Jó, quer jogar a tua justiça para o alto, se indigna, chora, lamenta, que você não sabe para quem recorrer, o Espírito Santo de Deus está te ajudando nas suas fraquezas. Ele está pegando as suas palavras, que estão carregadas de vaidades, suas palavras que estão carregadas de ira, as tuas palavras que estão carregadas de desapontamento. Ele está pegando cada uma dessas palavras e intercedendo por ti diante do Pai. E não é dizendo, Pai, o bichinho não sabe, não. A Bíblia vai dizer que é com gemidos inexprimíveis. É com lágrima nos olhos. É com choro. É assim que esse Espírito... E o próximo versículo vai continuar. O 27. E aquele que sonda o nosso coração, aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, tudo aquilo que você... Toda a sua vaidade, que se fosse posta diante do Senhor, você era fulminado ali na hora. Sabe isso? Sabe quando você se indigna, que você quer brigar com o Senhor? Sabe esse momento? Sabe por que você não morreu? Sabe por que você não foi fulminado? Porque aquele que conhece o coração, ele também conhece o Espírito. E ele intercedeu por você. E eu quero trazer esse pensamento, queridos, a nós hoje, para que nós entendamos o quão precioso ele é. O quão maravilhoso ele é. Nós queremos falar da teologia errada de Benihim, mas difícil é dar bom dia todos os dias a ele. E a pergunta é, como é que está a sua vida com o Espírito Santo? E eu preciso fazer essa pergunta, Igreja do Senhor. Nós temos feito conferência, nós temos ministrado, mas como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento com esse Espírito? Porque, querido, se for só mais uma programação, se for só mais uma mensagem qualquer, se não estiver te servindo realmente, para que o teu relacionamento com esta pessoa não esteja sendo aprimorado, de nada adianta isso. E olha o quão maravilhoso é esta pessoa para nós. Olha o quão especial esta pessoa é. É um consolador que estaria conosco todos os dias. Que quando nós não sabemos o que fazer, Ele chora conosco, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Este é o Espírito Santo de Deus. É deste Espírito que nós estamos falando. É o Espírito que estará conosco e quer estar conosco todos os dias. Todos os dias. E a mensagem de hoje é: não entristeçam o Espírito Santo. Sabe, alguém que está ligado por nós. Existem atitudes em nós que nós tomamos, e o nosso objetivo, assim como Paulo, ele olha a igreja e diz: não apaguem o Espírito. É para que nós tenhamos a clareza que não é por falta da vontade dele que você não anda cheio do Espírito Santo. Não é porque o culto não está bom, não é porque o louvor não acertou, não é porque a palavra não foi tão boa, não é por isso. É porque você não está o buscando da maneira correta. Você não está olhando para Ele da maneira correta. Olhe o que é este Espírito. Olhe quem Ele é, queridos irmãos.
É Ele quem está conosco todos os dias. E o que nós temos feito? A palavra é direta: não entristeçam o Espírito de Deus. E volte lá para o texto onde nós lemos, Efésios capítulo 4. Este texto ele está situado dentro de um contexto. E nós vamos começar, porque o nosso tempo é curto, mas já fica aí todo o capítulo e o livro para os irmãos lerem. Mas do verso 22, versículos antes do verso 30, onde foi o nosso tema, a Bíblia vai dizer: quanto a antiga maneira de viver. Botou aqui? Amém. Quanto a antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Pare bem um pouquinho, pode deixar o texto aqui. O que a Bíblia está nos dizendo é, queridos, antes de nos dizer, não entristeçam o Espírito, ele está dizendo, quanto à antiga maneira de viver, quanto à antiga maneira de andar, você precisa abrir mão dela, você precisa se despir dessa maneira, e assumir para você uma nova veste, uma nova postura. Entenda isso com muita clareza, querido. O Senhor nos chama para ser novas criaturas. Novas criaturas. A caminhada na fé, ela começa quando simplesmente eu entendo, queridos, o que é o Evangelho, ou quem é Jesus. Mas vamos olhar para João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3. O Senhor está diante de um sumo sacerdote. O Senhor está diante de um homem de muita idade. Um homem que dedicou toda a sua vida à leitura das Escrituras, à interpretação, a toda uma conduta religiosa. Para este homem, o Senhor olha e diz: Nicodemos, importa é que você nasça de novo. Importa é que você nasça de novo. Porque ninguém pode viver para o Espírito se não nascer do Espírito. Ninguém pode querer caminhar com o Senhor Jesus achando, queridos, que simplesmente agora eu encontrei um lugar para ir. Simplesmente eu achei uma boa a mensagem, eu gostei do que falaram. Não. O convite para caminhar com o Senhor Jesus é: nasça de novo. Abra mão da sua velha natureza. Abra mão da sua vontade caída e decida viver para Cristo Jesus. O Senhor nos chama para ser novas criaturas. E aqui estamos nós, com uma programação para ir toda semana, com glória a Deus na boca, com uma roupa de crente. Mas as atitudes do velho homem ainda estão vivas em nós. As ações do velho homem ainda estão vivas em nós. E o que nós queremos dizer, como é, queridos, que nós vamos ter o moral de chegar num bar, num prostíbulo, numa boca de fumo e dizer: ó, Deus muda a tua vida, Deus transforma a tua vida, Deus transforma a tua história. Se nós não queremos mostrar por nossa vida, você até largou o fumo, você até largou a bebida, mas existem posturas, queridos, que é tudo, o Senhor quer fazer tudo novo em nossas vidas. E olha que maravilhoso, o texto seguinte, capítulo 25, ou versículo 25, pode passar? Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. A Bíblia não está dizendo largue a cachaça, largue a droga, largue, sabe por quê, queridos? Não estou dizendo se ela não diz isso é certo, não. Eu estou dizendo, queridos, que às vezes nós estamos preocupados somente com aquilo que é externo, com aquilo que é aparente, porque é feio alguém olhar e ver o crente com a latinha de cerveja na mão. É feio alguém olhar e ver o crente usando droga, o crente se prostituindo, o crente adulterando. É feio. Mas existem posturas em nós,
atitudes em nós, que só eu e você, cada um de nós conhecemos. E sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Sabe, essas pequenas coisas, elas também precisam morrer. Elas também precisam ser deixadas. Olha o que a Bíblia diz. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos somos membros uns dos outros, do mesmo corpo. Próximo versículo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. O próximo. E não deem lugar ao diabo. 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom, com suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. O texto ele vai continuar, mas olha que interessante. É muito importante que nós entendamos, queridos, que na caminhada da fé, você que já foi selado pelo Espírito Santo, e não só selado, mas alguns, a grande maioria que já até passou pelo o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, experimentou da presença dele, mas ainda assim, temos entristecido o Espírito Santo, e o contexto é esse. Como eu entristeço o Espírito? Eu ainda continuando com as práticas que outrora eu vivia, ainda continuando com as roupas, vestido ainda do velho homem, com atitudes do velho homem, e não só as aparentes, aquelas que todo quando olha vai ver, não, mas daquelas que só você sabe. Elas também precisam morrer. Elas também precisam ser lançadas na cruz. É dessas vestes também de velho homem que nós precisamos deixar. E não simplesmente deixar. Porque quando a Bíblia diz, você que mente, pare de mentir. Mas agora, fale a verdade. Você roubava, pare de roubar. Não, eu parei de roubar, mas não é só isso. Não é só se despir do velho homem. Não é só simplesmente achar um estilo de vida legalista, aonde eu estou todo o tempo vigiando, aonde eu estou abrindo mão, eu não minto, eu cuido da minha mulher, eu ando com a roupa direito, eu falo dessa forma, está tudo certo. A Bíblia não diz simplesmente para a gente se despir do velho homem, mas ela diz se vestir de nova natureza. Você rouba, não roube mais. Mas agora você vai trabalhar. Porque o roubar é da velha natureza. O roubar é do velho homem. Mas a nova natureza agora, ela trabalha. Para quê? Para ajudar a quem precisa. Você parou de mentir, muito bem. Você se despiu, mas agora se vista, agora fale a verdade. Para que haja comunhão. Porque somos membros do mesmo corpo. Quantos estão entendendo, amém? A palavra de Deus, ela é direta, ela é clara, meus amados irmãos. E o objetivo, e o tempo já está nos direcionando para o final. O objetivo final, amada igreja do Senhor Jesus. O objetivo do que nós temos ministrado aqui nestas terças-feiras, não é nesse momento para nós decifrarmos e entendermos a teologia a respeito do Espírito Santo, de quem Ele é, da maneira como Ele interage, porque isso nós já temos ouvido, nós já temos sido ministrado, mas quando nós trazemos o tema não apagueis o Espírito, é para que cada um de nós entenda a sua responsabilidade em manter acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações. E simplesmente viver uma vida onde o velho homem ainda vive em mim, onde as velhas atitudes ainda estão vivas em mim. Isso não só, queridos, apaga, mas entristece o Espírito de Deus. Olha quanto isso é forte, querido. Sabe aquele Espírito que está intercedendo por você, que nós falamos aqui no início, que chora por você, que se preocupa, interpreta e leva até o coração de Deus as palavras corretas. O que está lá no íntimo do teu coração. É esse Espírito a qual você está entristecendo. Quando a sua conduta, queridos, a sua maneira de agir, ela não está de acordo com isso. Eu acho muito forte quando a Bíblia
nos evangelhos, ela vai nos Jesus, na verdade, nos evangelhos, quando ele fala a respeito da escolha do homem em morar no céu, ele é bem direto. Quando ele diz que se tua mão direita te faz pecar, o que ele diz? Amém? Vamos lá. Arranca e joga fora. É o olho direito que te faz pecar? Puxa o bicho e joga fora. É claro, meus amados irmãos, que a palavra de Deus não está legitimando aqui a automutilação, não está ensinando ninguém a arrancar membro, não é isso. Mas de uma maneira bem radical. Jesus está nos ensinando, queridos, que quando o assunto é andar em santidade, viver a velha natureza, ou nós tomamos uma atitude radical, ou nós não vamos viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. O que é o problema é que em todos os dias nós temos negociado situações, amizades, relacionamentos, palavras, lugares. Nós temos negociado tudo isso com a eminência de perdermos a eternidade. Você entende o que eu estou falando, amém? Jesus ele é bem direto em dizer, o que é melhor? Tu chegar mutilado no céu, ou tu ir todo inteirão? Ou nós tomamos, e eu quero encerrar com isso, na caminhada da fé, queridos irmãos, ou nós estamos dispostos a tomar atitudes radicais em amor, atitudes radicais contra o pecado, contra os nossos desejos, contra a nossa carne, ou nós não vamos conseguir viver a eternidade com o Senhor Jesus. Sabe este selo do Espírito que foi zelado em nós? Nós não podemos, queridos, entristecê-lo, nós não podemos deixar que isso se apague em nós, e isso só vai acontecer se nós nos despirmos do velho homem. Assim como Jesus fala lá para Nicodemos, nós decidimos morrer para o mundo e nascer para Cristo. O chamado da fé para caminhar com o Senhor Jesus, ele não mudou e não vai mudar. Ele ainda é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ainda é isso. E o propósito do que nós estamos ministrando, queridos, nessas terças-feiras é esse. Nós já sabemos o quão maravilhoso é esse Espírito. Mas existem atitudes nossas, que assim como o sacerdote, ele tinha que organizar tudo e acender as luzes, para que o candelabro, a menorá, estivesse acesa e iluminasse. Todos os dias, queridos, nós precisamos fazer essa manutenção em nossa vida, no nosso templo, como nós falamos terça passada, para que a luz do Espírito Santo esteja viva e acesa em cada um de nós. E nós vamos encerrar falando o que nós temos falado. Isso não depende de culto, de conferência, de irmão, de pastor, é cada um de nós que encontramos a palavra da salvação, que fomos selados com esse Espírito, estamos vivendo uma nova vida. Cada um de nós. Nós precisamos buscar caminhar de uma maneira que agrada o nome santo do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé no nome santo do Senhor Jesus. O tempo já não nos ajuda tanto, mas que os irmãos possam meditar,